Olá, gêmeos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Roserote Odisseia. Eu sou Amanda e eu vou fazer para vocês a previsão semanal que vai do dia 17 a 23 de abril de 2023. Signo de Gêmeos, essa leitura é geral. Se a leitura não se adaptar, vejam o ascendente, lunar e a Vênus para terem mais orientação, ok? Signo de Gêmeos. Vamos ver como que vai ser a semana para vocês. Gêmeos, é uma semana onde vocês vão estar aqui se colocando a interagir ali com determinada pessoa. E dentro das circunstâncias eu vejo muito vocês exigindo um determinado de respeito. Então, é como se nessa semana vocês precisassem, dentro de um diálogo ou dentro de uma decisão, impor respeito em uma situação. E vocês não farão isso sozinhos, porque eu vejo assistência, né, de alguém confiável. E ao mesmo tempo, tá? Aqui são muitas energias, então eu vou tentar detalhar para vocês da melhor maneira possível. Vai surgir uma situação, ou você vai se colocar ali em algum ambiente, que você vai pensar assim: eu vim aqui com toda a educação, eu me sentei aqui, né, com toda a educação, e eu acredito que o mínimo que eu mereça é o respeito desta pessoa, ou deste atendente, ou desse negociador, porque há uma sensação aqui, às vezes até pela aparência de vocês, ou até pela maneira que vocês estão se portando, porque aqui eu sinto uma energia de maior sofisticação, uma energia mais elegante, para outros aqui aquela energia mais extravagante ou mais ousada. E é como se você estivesse se colocando aqui no ambiente, ou você estivesse colocando dentro da casa de alguém, e você sentisse que alguém ali, uma pessoa apenas, não estivesse te respeitando, ou se isso aqui é dentro de um restaurante, dentro de uma loja, você estivesse sentindo que aquela pessoa, ela está agindo com uma certa indiferença, ou não está te tratando de uma maneira correta aqui. Então eu sinto que vocês estão impondo respeito ali na situação, mas estão tendo assistência. Então, se é dentro de uma loja, uma vendedora ou um vendedor te desrespeitou ou te discriminou, quem está te dando essa assistência, muitas vezes é o gerente ou a gerente daquela loja, a pessoa responsável ali por todos. Se isso aqui é uma festa, por exemplo, de família, um ambiente familiar, muitas vezes ali tem um irmão, um cunhado, alguém te desrespeitando, mas vem aqui uma mãe ou um pai ou até a pessoa responsável por aquela energia que dá essa assistência para vocês, fica do lado de vocês. Se for dentro de um ambiente profissional, a assistência são a hierarquia, o chefe, né, os superiores. Então eu sinto aqui que tem uma situação que se desenvolve dessa maneira essa semana. Só que vocês não vão estar sozinhos, tem assistência aqui. E no final disso tudo fica aquela sensação assim: quer saber? Eu não vou esquecer isso. Essa maneira, a maneira que eu fui tratado ou tratada dentro dessa loja, a maneira que eu fui tratado ou tratada dentro dessa escola, dentro dessa faculdade, dentro desse trabalho, não vai ser esquecido. E é interessante porque eu falei para vocês, eu sinto que é uma coisa muito relacionada à sua aparência. A sua aparência, porque ou vocês estão muito atrativos, isso está incomodando alguém, porque vocês podem estar sendo o destaque do churrasco de família, ou vocês podem estar sendo o destaque do trabalho, ou vocês podem estar aqui sendo um destaque num local que vocês chegam. E é como se a sua estrela, vamos colocar Gêmeos, que está ali brilhante, deslumbrante, estivesse incomodando alguém. Alguém passa ali a tentar, sei lá, trazer uma sensação para vocês de diminuição, trazer uma sensação ali meio estranha, tá? Então, é uma semana que
vocês vão estar ali no seu direito de demonstrar não gostar de uma situação, de demonstrar não se sentir bem com uma situação e tendo ali uma assistência. Para outros casos, pode ser que a assistência sejam testemunhas, que presenciou alguém te destratando ou alguém fazendo alguma coisa. E aí você fica com aquela sensação de que talvez você não devesse ter saído ali de casa, ou que você está perdendo o seu tempo indo ali, porque é como se vocês chegassem muito animados, vocês estão muito assim simpáticos. Depois de um tempo ali de introspecção, você cedeu aqui em algum momento em fazer companhia, ir até algum local, mas é como se de alguma forma alguém fizesse isso. Para outros, tem alguma situação onde alguém deixa uma mensagem escrita, mas não é uma mensagem escrita por exemplo, por plataformas online ou redes sociais. É como se vocês chegassem em casa e encontrassem um bilhete escrito, um papel escrito. E eu sinto que a partir do momento que vocês leem isso, é como se naquele momento você descobrisse a verdade de uma pessoa, a verdade de uma situação. Tá? Então também tem essa energia aqui. Vamos dar seguimento aqui com a previsão para ver o que mais se trata. E é claro, Gêmeos, pode ser inverso essa energia. Pode ocorrer, tá, uma situação aqui inversa, não inversa nesse aspecto que eu mencionei, mas assim, a energia também pode ser no seguinte aspecto: talvez vocês estejam falando algo para alguém, ou falando para alguém se respeitar, ou para alguém se dar o respeito aqui. Porque talvez a pessoa ela não esteja se comportando de uma maneira educada ou de uma maneira respeitosa dentro de um ambiente. Então aqui também pode ser isso. Alguém chamando a atenção de uma outra pessoa por não estar se comportando de uma maneira certa dentro de um ambiente. Só que eu não sinto assim que nessa ocasião a pessoa se importe. E que nem vá mudar o jeito dele ou dela em relação a algo. Vocês podem estar lidando aqui com uma energia que acredita que tudo que fala sempre tem 100% de razão. E acaba ali desconsiderando os seus sentimentos ou até mesmo as coisas que vocês querem. Eu também vejo aqui uma pessoa que me parece também um pouco infeliz. Então eu quero que vocês, Gêmeos, compreendam uma coisa. Quando alguém te ataca, tem preconceito, tem discriminação, qualquer tipo de situação que tente de alguma maneira diminuir o outro ou de machucar a emoção do outro. Compreendam que em todas as vezes, na maioria, essa pessoa ela ataca em você algo que está pendente dentro dela. Então, se você está muito feliz e essa pessoa não está, ela vai tentar diminuir sua felicidade para que essa pessoa se sinta melhor. Se essa pessoa não se sente afortunado, né, uma pessoa que se sente assim em estado de miséria, ela vai muitas vezes usar o que você tem para dizer que você é metido, metida,
que se acha melhor do que os outros para fazer com que você se sinta mal. Muitas vezes ali criticando a sua imagem, a sua reputação. O que eu estou mencionando aqui é uma pessoa que ataca a outra sem argumento, sem justificativa alguma, sem que a outra parte não tenha feito absolutamente nada. Que faz isso gratuitamente. Você chega ali numa loja, você, sei lá, tá de short, camiseta, chinelo. Mas dentro da sua carteira, lá na sua conta bancária, você tem dinheiro para entrar nessa loja e comprar o que você quiser. Isso não dá o direito de um vendedor, uma vendedora, te tratar como menos só por causa da sua vestimenta. Então, assim, casos são casos, mas aqui é como se realmente eu sentisse uma energia de uma pessoa bem infeliz. Mas seja o que essa pessoa esteja fazendo, eu sinto que essa pessoa ela vai se arrepender. Pode ser uma pessoa que leve uma advertência, pode ser uma pessoa que leve ali um retrucar de argumentos que fica sem saber o que dizer. De alguma maneira, essa atitude que essa pessoa está tendo está sobrecaindo sobre si mesma. E se isso for uma pessoa conhecida, mais íntima, essa pessoa ela vai se arrepender. Seja da brincadeira, da brincadeira, entre aspas, seja do comportamento, da atitude que estava tendo aqui. E eu sinto que realmente isso está ligado à aparência, à personalidade, à inteligência. Tem algo em vocês que deixa essa pessoa incomodada ou incomodado. Só que, como eu falei, tem uma assistência aqui, né? Então, tem alguém que vai interferir nessa situação ao seu favor. Que vai falar, olha, peraí, você tem que respeitar Gêmeos aqui. Vocês podem estar lidando aqui com alguém de Libra, Gêmeos ou Aquário, Touro, Virgem ou Capricórnio. Como eu falei, aqui pode realmente ser alguém que trabalha numa loja ou num restaurante. E eu sinto que depois que essa pessoa ela age assim, não tem o que fazer, sabe? Ela vai ter que pagar pelo erro dela ou dele. Ela vai ter que aprender a ter mais respeito aqui. Ela vai ter que aprender a levar as coisas em consideração. Agora, se são vocês que estão chamando a atenção de alguém, falando para a pessoa, você tem que se respeitar, você está agindo como, né, você está agindo como um, né, prefiro não mencionar a palavra. Vai chegar um determinado momento que vocês podem se arrepender, porque talvez para essa pessoa ela tenha alguém ali que protege, alguém que defende, que vai tomar partido desse falatório, do que você apontou ali. Então eu realmente sinto aqui que tem uma questão muito forte ligada a isso. Aqui tem muito forte o elemento ar, a energia que se arrepende. Ou também pode ser a energia de uma sogra, de uma ex-mulher, um ex-marido, que talvez não poupou as palavras perto de filhos. Só que vocês, assim, estão exigindo respeito e vocês estão guardando isso que está acontecendo, sabe? Então, é uma coisa que mexe muito com vocês, porque eu sinto que vocês estão guardando isso. Para outros, pode ser que alguém tenha feito uma prece aqui.
tenha orado aqui para São Miguel Arcanjo, para São Jorge, para Ogum. Eu sinto aqui realmente que tem uma situação onde alguém orou pedindo aqui para que algum malefício, para que alguma coisa ruim saísse de sua vida. E pode também haver aqui algumas energias de Gêmeos que comecem a se interessar por questões ocultas ou esteja lidando com o oculto sem levar em consideração algum tipo de entendimento. Então, nesse aspecto, vocês tenham cautela. Se vocês têm uma figura maternal do signo de Câncer, Peixes ou Escorpião, essa figura ela pode estar dizendo uma coisa importante para vocês que pode mudar muito o sentido da vida de vocês. A informação que essa energia traz muda o sentido das coisas, muda a maneira de você agir ou sentir aqui. Se vocês estiverem lidando com superiores, chefes, juízes, estão tudo a favor de vocês. A assistência sempre está vindo de uma forma favorável. Né? Caso não sejam vocês as pessoas que ajam da maneira de julgamento aqui. Porque o que eu sinto aqui é que existe muito uma questão de julgar o livro pela capa. Se vocês estão lidando com Touro, Virgem, Capricórnio, existe uma desigualdade aqui. Uma falta de contribuição de uma das partes. Alguém faz muito mais do que o outro. Alguém busca mais do que o outro. E talvez essa diferença esteja mexendo ou com vocês ou com essas energias de terra. Na parte do trabalho, eu vejo que vocês estão numa postura muito elevada. Então, assim, seja qual for o seu trabalho, você pode trabalhar ali de empregada doméstica. Você pode trabalhar ali de carpinteiro. Você pode trabalhar no magistrado. Independente do seu ofício, do que você faz, existe uma consideração, um reconhecimento onde as pessoas estão dizendo ele ou ela é bom demais no que faz. E fazem o trabalho muito bem feito. Eu não tenho do que me queixar dessa pessoa, eu não tenho por que me afastar dessa pessoa, ou não querer essa pessoa na minha empresa, ou não querer essa pessoa nessa plataforma, porque é uma pessoa que faz o trabalho muito bem feito. Então eu sinto muito isso aqui. Também é uma semana onde vocês vão estar tendo muitos sonhos, em alguns aspectos até alguns pesadelos. Mas no momento que vocês tiverem esses pesadelos, não pensem que vocês sofreram um ataque espiritual ou que tem energia negativa te rondando, Gêmeos. Esses pesadelos, eles estão sendo retratados em relação a algo que vocês estão inseguros. Então, muitas vezes você está inseguro ali com o seu trabalho, você vai ter pesadelos relacionados, às vezes, com pessoas do seu trabalho. Principalmente pessoas que te representam algum tipo de ameaça. Então, você tem um pesadelo com aquilo porque é uma maneira do seu subconsciente expressar que tem algo de errado consigo. Às vezes você sonha com o seu relacionamento te traindo. Aí você pensa, nossa, eu sonhei que estava me traindo, deve estar me traindo mesmo. Mas, na verdade, isso é um medo que você está tendo de que em algum momento essa relação ocorra essa infidelidade ou algum tipo de perda, certo? Eu não vejo que os pesadelos eles venham no incentivo de ataque, eu vejo que os pesadelos eles vêm como uma maneira do subconsciente de dizer que tem alguma coisa de errado. Agora, os sonhos, né, que não gera essa tormenta, eu vejo que são sim sinais para vocês, que são sonhos que vocês acordam se sentindo bem, sonhos que vocês acordam se sentindo inspirados ou com ideias novas. E eu sinto aqui que vocês estão recebendo algum convite, alguma proposta
que vocês vão avaliar muito bem se vocês devem ceder a isso ou não, se é uma coisa boa para o seu crescimento ou para o seu próprio trabalho. Para quem está buscando uma oportunidade profissional, chega que pessoas, né? Chegam pessoas ali perguntando sobre as suas pretensões salariais, o tempo de trabalho que você exerceu e marcando ali muitas vezes entrevistas para vocês estarem fazendo, ok? A maioria das entrevistas aqui são home office, tá? São home office. Então, bastante intuitivos. E vocês lembram que eu mencionei no início da leitura que eu estava vendo alguém deixando um bilhete aqui, que é um bilhete que vocês, quando chegam em casa, vocês leem esse bilhete e vocês meio que decifram uma situação, decifram ali uma verdade. E eu sinto que esse bilhete, ele está relacionado com o seguinte aspecto. É claro que quem receber esse bilhete não vai estar escrito da mesma maneira que eu estou dizendo, mas tem o mesmo tipo de parecer. É como se vocês chegassem em casa, encontrassem um bilhete e nesse bilhete, quando você lê, a sensação que te dá é o seguinte: essa pessoa está me fazendo de escravo ou de escrava. É uma sensação que dá. Ou essa pessoa está querendo que eu seja submisso ou submissa a isso, a essa situação. Para outros, isso pode trazer uma questão profissional. É como se você chegasse em casa, encontrasse um bilhete e perguntasse: ué, mas essa pessoa foi trabalhar esse horário? Mas que trabalho? Mas a pessoa trabalha... Ué, como assim? Ou essa pessoa foi fazer hora extra? Ou essa pessoa disse para mim que estava de folga hoje, mas em cima da hora foi trabalhar. Então tem alguma coisa que nessa dinâmica você descobre uma verdade em relação a essa pessoa. Tá? Então tem duas situações aqui se apresentando em relação a isso. Agora, se forem vocês por alguma questão que estejam deixando ali um bilhete para alguém, essa pessoa talvez não vá cumprir o que vocês estão pedindo. Então, se você saiu e falou assim, por favor, vá buscar tal coisa para mim, ou fique em casa para receber uma encomenda, ou não esquece, sei lá, de lavar uma louça, de fazer um jantar, a pessoa não está fazendo porque a pessoa não quer se submeter a vocês. E em outros casos, essa pessoa, ela meio que pode dizer, eu não tenho nada a ver que você foi trabalhar, você que deveria ter feito. Então, tem alguma situação que está ligada a esse bilhete, a essa escrita, só que aqui está dizendo que vocês talvez, por mais que essa verdade venha, muitos podem querer anular ou negar essa verdade. Então, assim, eu sei da verdade, mas eu prefiro ir lá e fazer, ceder. Eu sei da verdade, mas eu prefiro não falar a respeito disso, eu não quero me envolver. Tá? Então, eu sinto aqui que tem uma situação relacionada a isso. Tá, gêmeos? Então, assim, eu espero que dê tudo certo essa semana, que vocês consigam reverter qualquer situação aqui, principalmente onde vocês estão sendo desrespeitados. Tenham uma boa semana, se cuidem, sejam muito abençoados. Até a próxima semana, gêmeos. Tchau, tchau.